Capítulo 1. Um edifício cinzento e atarracado de 34 andares apenas. Acima da entrada principal, as palavras Centro de Incubação e Condicionamento de Londres Central e no escudo o lema do Estado Mundial: Comunidade, Identidade, Estabilidade. A enorme sala do andar térreo dava para o norte. Apesar do verão que reinava para além das vidraças, apesar do calor tropical da própria sala, a luz tênue que entrava pelas janelas era fria e crua, buscando faminta algum manequim coberto de roupas, algum vulto acadêmico pálido e arrepiado, mas só encontrando o vidro, o níquel e a porcelana de brilho glacial de um laboratório. A aglidez hibernal respondia à algidez hibernal. As blusas dos trabalhadores eram brancas, suas mãos estavam revestidas de luvas de borracha pálida, de tonalidade cadavérica. A luz era gelada, morta, espectral. Somente dos cilindros amarelos dos microscópios vinha um pouco de substância rica e viva, que se esparramava como manteiga ao longo dos tubos reluzentes. E esta, disse o diretor, abrindo a porta, é a sala de fecundação. No momento em que o diretor de incubação e condicionamento entrou na sala, 300 fecundadores, curvados sobre os seus instrumentos, estavam mergulhados naquele silêncio que ousa apenas respirar, naquele cantarolar ou assobiar inconsciente que traduz a mais profunda concentração. Uma turma de estudantes recém-chegados, muito jovens, rosados e inexperientes, seguia com certo nervosismo, com uma umidade um tanto abjeta os passos do diretor. Todos traziam cadernos de notas em que, cada vez que o grande homem falava, rabiscavam desesperadamente. Eles bebiam ali seu saber na própria fonte. Era um privilégio raro. O Dick de Londres Central sempre fazia questão de conduzir pessoalmente seus novos alunos na visita aos vários serviços e dependências. Só para dar a vocês uma ideia de conjunto, explicava-lhes, porque era preciso, naturalmente, que tivesse alguma ideia de conjunto para poderem fazer seu trabalho inteligentemente, mas uma ideia o mais resumida possível, para que se tornassem membros úteis e felizes da sociedade, porque os detalhes, como se sabe, conduzem à virtude e à felicidade. As generalidades são males intelectualmente necessários. Não são os filósofos, mas sim os colecionadores de selo e os marceneiros amadores que constituem a espinha dorsal da sociedade. Amanhã, acrescentava-se, sorrindo-lhes com uma jovialidade levemente ameaçadora, os senhores entrarão no trabalho sério. Não terão tempo para generalidades Enquanto isso, era um privilégio, da própria fonte para o caderno de notas. Os rapazes rabiscavam febrilmente. Alto e um tanto magro, mas ereto, o diretor adiantou-se na sala adentro. Tinha o queixo alongado e os dentes fortes, um pouco proeminentes que seus lábios grossos, de curva acentuada, mal conseguiam encobrir quando não estava falando. Velho, jovem, 30 anos, 50, 55, era difícil dizer. Aliás, não vinha ao caso nesse ano da estabilidade. A ninguém ocorreria perguntar. Vou começar pelo começo, disse o Dick, e os estudantes mais aplicados anotaram sua intenção no caderno. Começar pelo começo. Isto, agitou a mão. São as incubadoras. E abrindo uma porta da proteção térmica, mostrou-lhes para tubos empilhados uns sobre os outros e cheios de tubos de ensaio numerados. A provisão de óvulos para a semana, mantidos à temperatura do sangue, ao passo que os gametas masculinos, e abriu outra porta, devem ser guardados a 35 graus em vez de 37. A temperatura normal do sangue esteriliza. Carneiros envoltos em termogênio não procriam cordeiros. Sempre apoiado nas incubadoras, forneceu-lhes, enquanto o lápis corria ilegivelmente de um lado ao outro das páginas, uma breve descrição do moderno processo de fecundação. Falou primeiro, naturalmente, da sua introdução cirúrgica. A operação suportada voluntariamente para o bem da sociedade, sem esquecer que proporciona uma gratificação de 6 meses de ordenado. Continuou com uma exposição sumária da técnica de conservação do ovário, seccionado no estado vivo e em pleno desenvolvimento. Passou as considerações sobre a temperatura, a salinidade e a viscosidade ideais. Fez alusão ao líquido em que se conservavam os óvulos, desprendidos e maduros, e levando os alunos nas mesas de trabalho. Mostrou-lhes até como se retirava esse líquido dos tubos de ensaio, como o fazia cair gota a gota sobre as lâminas de vidro, especialmente aquecidas para as preparações microscópicas. Como os óvulos que ele continham eram inspecionados com vista em possíveis caracteres anormais, contados e transferidos para um recipiente poroso, e levou-os a observar a operação.
Esse recipiente era mergulhado em um caldo tépido, contendo espermatozoides que nele nadavam livremente, na concentração mínima de 100.000 por centímetro cúbico, insistiu. E como, depois de 10 minutos, o vaso era retirado do líquido e seu conteúdo novamente examinado, como se ainda restassem óvulos não fecundados, era ele mergulhado uma segunda vez e, se necessário, uma terceira. Como os óvulos fecundados voltavam aos incubadores, onde eram conservados, os alfas e os betas até seu acondicionamento definitivo em bocais, enquanto os gamas, os deltas e os ípsons eram retirados ao fim de apenas 36 horas para serem submetidos ao processo Bokanovsky. Ao processo Bokanovsky, repetiu o diretor, e os estudantes sublinharam essas palavras em seus cadernos. Um ovo, um embrião, um adulto, é o normal. Mas um ovo Bokanovsky tem a propriedade de germinar, proliferar, dividir-se, de 8 a 96 germes, e cada um destes se tornará um embrião perfeitamente formado, e cada embrião um adulto completo. Assim se consegue fazer crescer 96 seres humanos em um lugar só, como no passado. Progresso, a bokanovskização, disse o Dick para concluir, consiste essencialmente numa séria interrupção do desenvolvimento. Nós detemos o crescimento normal e, paradoxalmente, o ovo reage germinando em múltiplos brotos. Reage germinando. Os lápis entraram em atividade. Ele apontou sobre uma esteira muito lenta. Um porta-tubo cheio de tubos de ensaio penetrava numa grande caixa metálica e outro surgia. Ouvia-se um leve rumor de máquinas. Os tubos levavam 8 minutos para atravessar a caixa de ponta a ponta, explicou. 8 minutos de exposição direta ao raio-x, o que é quase o máximo que um ovo pode suportar. Um pequeno número morria, outros, os menos suscetíveis, dividiam-se em 2. A maioria proliferava em 4 brotos, alguns em 8. Todos eram reenviados às incubadoras, onde os brotos começavam a desenvolver-se. Então, passados 2 dias, eram submetidos subitamente ao frio e à interrupção de crescimento. Os brotos dividiam-se por sua vez em 2, em 4, em 8. Depois, tendo terminado, eram submetidos a uma dose quase letal de álcool. Em consequência, proliferavam de novo e, tendo germinado, ficavam então a desenvolver-se em paz. Brotos de brotos de brotos. Toda nova interrupção seria geralmente fatal. A essa altura, o ovo primitivo tinha fortes probabilidades de se transformar em um número qualquer de embriões, de 8 a 96, o que é, hão de convir, um aperfeiçoamento prodigioso em relação à natureza, gêmeos idênticos, mas não em insignificantes grupos de 2 ou 3 como nos velhos tempos de reprodução vivípara, quando um ovo se dividia às vezes, acidentalmente, e sim em dúzias, em dezenas de uma vez só. Dezenas, repetiu o diretor, e fez um gesto largo com o braço, como se distribuísse liberalidade a uma multidão. Dezenas. Um dos estudantes, todavia, cometeu a tolice de perguntar em que consistia a vantagem. Meu bom rapaz, o diretor virou-se vivamente para ele. Não vê? Pois, não vê? Ergueu a mão, sua atitude era solene. O processo Bokanovsky é um dos principais instrumentos de estabilidade social. Homens e mulheres padronizados em grupos uniformes, todo o pessoal de uma pequena usina constituído pelos produtos de um único ovo bokanovskado. 96 gêmeos idênticos fazendo funcionar 96 máquinas idênticas. Sua voz estava quase trêmula de entusiasmo. Sabe-se seguramente para onde se vai. Pela primeira vez na história citou o lema planetário. Comunidade, identidade, estabilidade. Grandes palavras. Se pudéssemos bokanovskar indefinidamente, todo o problema estaria resolvido. Resolvido por meio de gamas típicos, deltas invariáveis, ípsons uniformes, milhões de gêmeos idênticos. O princípio da produção em série aplicado, enfim, à biologia. Mas, ai de nós, o diretor sacudiu a cabeça. Não podemos bokanovskar indefinidamente. 96, tal parecia ser o limite, 72, uma boa média. Fabricar com o mesmo ovário e os gametas do mesmo macho o maior número possível de grupos de gêmeos idênticos era o que se podia fazer de melhor, um melhor que, infelizmente, não passava de um menos mal. E até isso era difícil, porque na natureza são necessários 30 anos para que 200 óvulos cheguem à maturidade, mas o nosso problema é estabilizar a população neste momento aqui e agora. Produzir gêmeos com conta-gotas no decurso de um quarto de século, para que serviria isso?
evidentemente não serviria para nada, mas a técnica de Podsnap tinha acelerado imensamente o processo de maturação. Era possível obter pelo menos 150 óvulos maduros no espaço de 2 anos, que se fecunde e se Bokanovsky. Em outras palavras, que se multiplique esse número por 72 e se obterão 11.000 irmãos e irmãs em 150 grupos de gêmeos idênticos, todos quase da mesma idade, com uma diferença máxima de 2 anos. Rapaziada, eu vou parar de ler, que minha garganta tá ruim. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu parei na página 27, no segundo parágrafo. Deixa nos comentários se vocês gostou. Mano, desculpa tá, atropelando algumas palavras, algumas entonação. É porque fazia bastante tempo que eu não parava para ler um livro. E eu vou lendo o livro aqui, mano, tá? Eu vou voltando com o hábito de leitura. E eu prometo que se tiver próximo eu vou estar lendo melhor. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem nos comentários para eu saber que eu gravo outro vídeo. E é isso aí, galera. Tamo junto e me desejo melhoras. Minha garganta tá bem ruim. Tamo junto, falou.